que a gente vê hoje é que a imunoterapia está revolucionando a história natural da doença. A gente está literalmente modificando, né? Antigamente a gente tinha muito aquilo, né? O paciente chegava com o diagnóstico do câncer, as pessoas sabiam o prazo de validade. Ó, você tem uma sobrevida de 1 ano, você vai ter uma sobrevida de 3 anos. Ó. Hoje a gente perdeu esse parâmetro por causa de todas essas ferramentas que a gente tem. Hoje a gente conseguiu aumentar a taxa de cura dos tratamentos contra o câncer e também os pacientes que não têm condições de cura, a gente está tornando o câncer uma doença crônica. Então, fazendo uma comparação como se fosse diabetes ou pressão alta. Você com diabetes tomando medicamento, você vai viver e vai morrer de velhice. Você com pressão alta tomando medicamento, controlando a pressão, você não vai morrer de pressão alta. Mas só que, infelizmente, se tirar o medicamento, a doença volta. Então hoje, com todas essas tecnologias, a gente aprendeu a tratar o câncer, mesmo doenças incuráveis, e tornamos o câncer uma doença crônica. Segundo os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil vem registrando uma média de 704 mil novos casos de câncer por ano. A prevenção e o rastreamento são fundamentais para o controle da doença. E nesse sentido, a imunoterapia tem se mostrado uma abordagem inovadora e extremamente eficaz para fortalecer o sistema imunológico do paciente e, consequentemente, combater as células cancerígenas, com menos efeitos colaterais. E para falar sobre esse assunto, e principalmente para quem passa por esse problema, nós convidamos o Dr. William Fuzita, que é oncologista clínico, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e diretor técnico da Oncoclínica Manaus. Quer saber mais? Então, fica comigo. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Fuzita, quando a gente vai entrar na seara da imunoterapia, eu queria dar um passo atrás. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente entrar aonde ele vai agir sobre imunidade. O que é essa danada dessa imunidade que a gente gosta de falar, que sua imunidade está alta, está baixa? O que é a imunidade na realidade? Ô Jeff, é um prazer estar aqui contigo, né, cara? É muito legal sempre poder conversar e a maneira que você leva informação para o pessoal é muito legal, que se torna muito mais acessível, né? E, obviamente, quando você desenha todas as perguntas, é legal que a gente consegue criar um contexto para contar a história. Com certeza. Realmente, tudo parte da imunidade, nosso sistema imunológico. Então, teoricamente, nosso sistema imunológico tem a parte adaptativa, então que quando você fica exposto a algum vírus, por exemplo, como do Covid, que teve toda essa problemática, principalmente aqui na região norte, então assim, o corpo cria resposta imunológica para combater esse vírus e acabar com essa infecção viral. Isso é adaptativo. E também tem a nossa imunidade inata, que assim, inata é que já está com a gente. Então, qualquer patógeno que vem não precisa criar uma resposta, criar anticorpos, porque o corpo já vai lá e combate, né? Então, assim, dividindo de maneira bem simplista, a gente tem essas duas respostas imunológicas. E o grande lance é que isso é extremamente importante em todos os setores, né? Porque a gente fala nos setores da saúde, porque a gente fala de problemas de infecção por vírus, bactérias, que nosso sistema imunológico combate e permite que a gente sobreviva sem morrer de infecção. Outra situação que a gente vê também é que o nosso sistema imunológico é muito importante na área da oncologia, porque a gente vem aprendendo que o nosso corpo combate as células cancerígenas, né? Então, por isso que tem como se diz, tanto desenvolvimento técnico e científico nessa área da imunologia, porque a gente tem aprendido como o nosso próprio corpo pode combater as células malignas, então assim, evitando o surgimento do câncer, e nas pessoas que têm o diagnóstico oncológico, o nosso sistema imunológico, a gente está
conseguindo trabalhar com o sistema imunológico para o nosso próprio corpo combater as células cancerígenas, né? Então, por isso que a imunologia é tão importante. Na realidade, sempre foi importante. É por isso que agora a gente tem descoberto e gastado muito mais tempo e pesquisas nessa área. Mas se você for lembrar, até na nossa época de faculdade, não existia esse peso para a imunologia. A gente não entendia muito bem como é que uma medicação poderia atuar e ajudar. E aí, quando você já desenhou muito bem a imunoterapia, então assim, como é que age esses imunoterápicos no nosso corpo? Contando uma história breve, então assim, a gente tem o James Allison, do MD Anderson em Houston, no Texas, e aí a gente tem o Tasuku Honjo, em Kyoto, no Japão. Esses dois caras ganharam o Prêmio Nobel em 2018, Prêmio Nobel de Medicina, porque eles desenvolveram essa nova técnica. Então, o que acontece? A gente já sabe que todos os dias, qualquer pessoa desenvolve células com mutações. Só que o nosso próprio sistema imunológico detecta essas mutações, essas células anômalas, e o nosso sistema imunológico mata essas células, não deixando desenvolver um câncer. Isso todo dia. As pessoas com saúde, acontece isso todos os dias. O que se observou? Que no paciente que desenvolve o câncer, é que o nosso corpo não está conseguindo reconhecer essa célula maligna. Como a célula maligna consegue se esconder dos soldados, né, da nossa imunidade, então ele consegue se esconder e aí o nosso corpo não identifica e não consegue combater essa célula maligna. Então, como que funciona a imunoterapia na oncologia? Então, assim, o James Allison, ele descobriu, como se diz, uma chavinha, ou descobriu a capa de invisibilidade da célula cancerígena. Então, o que acontece? É uma proteína que chama CTLA4, que o James Allison conseguiu identificar. O que ele percebeu? Quando essa chavezinha conecta na fechadura, então, assim, a célula, principalmente o linfócito T, vai lá na célula tumoral. Se essa chave encaixar na fechadura da célula tumoral, ele observou que a célula do nosso sistema imunológico reconhece como célula do nosso corpo, porque a chave encaixa na fechadura. E ele não desenvolve a resposta imunológica. O que ele observou? Se eu bloquear essa chave, então ele desenvolveu um anticorpo anti-CTLA4. Então esse anticorpo, ele vai lá e gruda nessa proteína CTLA4. Na hora que o linfócito chega na célula do tumor para encaixar a chave não encaixa. Como a chave não encaixa, a célula do nosso sistema imunológico fala, opa, não encaixa a minha chave, essa célula não é do nosso corpo. Vai lá e combate e mata essa célula do tumor. E é bem similar também o do PDL1, que foi o Tasuku Honjo, lá em Kyoto, que desenvolveu também. Tanto é que, assim, são duas proteínas diferentes, com papéis similares ali no sistema imunológico. Então, na mesma época se desenvolveu duas drogas paralelamente, por isso mesmo os caras ganharam o Prêmio Nobel no mesmo ano, o mesmo prêmio, né, em 2018. Então, mostrando que essa chavinha, quando encaixa na fechadura, o nosso corpo entende que essa célula é do nosso corpo e não gera o combate contra ela. Quando a gente bloqueia, ou com um esparadrapo na fechadura, ou colocando alguma massinha na chave, uma não encaixa na outra. Em consequência, o nosso corpo fala, opa, como não está encaixando, é célula inimiga, vamos matar, vamos combater ela. Então, desse sistema, apesar de parecer super simples, mas para a gente descobrir isso demorou muito tempo. Eu ia brincar porque, assim, isso parece que a imunoterapia nada mais do que um X9. Ele vai entregar, tá aqui, esse cara não é daqui não, vamos lá. Não, e é bem isso mesmo. Então, literalmente, o anticorpo monoclonal desenvolvido, que é a imunoterapia, literalmente é um X9. Porque ele não deixa o bandido se esconder. Então ele tira o bandido do esconderijo e fala, polícia, tá aqui, vamos lá prender esse bandido. Né? Então, isso que é legal. E o mais interessante, por que os caras ganharam o Prêmio Nobel por causa dessa descoberta? É que o impacto que causou na população mundial. Né?
Infelizmente não são em todos os países, mas, por exemplo, a gente vê um aumento, por causa do envelhecimento da população, um aumento do câncer no mundo inteiro. Nos Estados Unidos também está tendo esse aumento do câncer, só que a mortalidade está caindo. Então foi o primeiro país a conseguir isso, mas assim, foi onde as pessoas, por causa do financiamento ali, têm mais acesso à imunoterapia. Então hoje o único lugar do mundo que a gente vê onde a curva de diagnóstico de câncer está crescendo, mas a mortalidade está caindo, é nos Estados Unidos. Mas só que por isso mesmo os caras ganharam o prêmio Nobel, por causa da descoberta deles, os caras conseguiram mudar a regra do jogo. Então vamos lá, eu quero, já que você falou muito bem sobre a imunoterapia, como é que ela funciona, qual é a diferença dela para a quimioterapia? Porque todo mundo botou no mesmo balaio, sim, só a gente que trabalha com oncologia que a gente sabe, falou, opa, não, são jogos completamente diferentes. Dá para explicar um pouquinho? São duas ferramentas formidáveis, só que assim, cada ferramenta tem a sua particularidade. Então, enquanto a imunoterapia não combate diretamente a célula cancerígena, ela faz com que o nosso corpo combata a célula cancerígena, né? Então, de uma maneira indireta, é o cara que incentiva, que empurra ali, né? Então, é o cara que fala, vai lá, vamos, você vai conseguir. Então, pensando aí como você é triatleta, né? Então, sempre tem um cara, você vai pedalar, mas quem está te treinando não está pedalando do teu lado. Às vezes o cara está na motinha do teu lado, né? Fala, vai, vamos, pedala mais rápido. O cara que está nadando, às vezes não está nadando, ele está do lado de fora da piscina, falando, não, dá a abraçada mais forte. Então, assim, a imunoterapia, mais ou menos, é como se fosse o treinador ali do lado de fora, dando as dicas para que o nosso corpo combata a célula cancerígena. Diferente da quimioterapia. A droga citotóxica é um medicamento que vai agir diretamente nas células. A quimioterapia age principalmente na divisão celular. Então, a quimioterapia, a particularidade dela é que quando a célula está se dividindo, a quimioterapia age dentro da célula, travando essa multiplicação. E quando trava essa multiplicação, essa célula no meio do caminho, ela acaba morrendo. Só que o problema é que a quimioterapia vai atingir não só as células cancerígenas que estão em divisão, sim, mas as células do nosso corpo, as células normais do nosso corpo que estão em divisão. Por isso mesmo, algumas drogas, muitas das drogas da quimioterapia, acabam modificando atrapalhando a produção do sangue, porque o sangue se produz todo dia. Atrapalha a produção de espermatozoide no homem, porque o espermatozoide está sendo produzido todo dia. Acaba atrapalhando o crescimento capilar. A célula do cabelo está crescendo todo dia. Então, assim, por isso que a gente vê quem faz quimioterapia com as drogas citotóxicas tendo esses efeitos colaterais, porque ela atinge não só as células normais, como também as células tumorais, cancerígenas, e as células normais também, gerando todos aqueles efeitos colaterais. Mas o fato também que a imunoterapia, apesar de ser um tratamento inovador, também eles não são isentos de efeitos colaterais. Isso a gente tem que deixar bem claro. E aí eu ia aproveitar, porque quando você me fala que é importante eu ter o treinador fora e eu ter alguém que vai executar, na minha cabeça fica muito simples de pensar que a todo momento, quando eu vou fazer um tratamento de um câncer, eu tenho que utilizar os dois. Esse pensamento está correto ou cada caso a gente vai ter um que vai só o cara que corre, vai ter um cara só o treinador ali fora que só ele já vai resolver? Não, isso é uma observação muito boa, né? O que acontece? Às vezes, dependendo da situação, hoje a gente fala em tratamentos personalizados, tratamentos individualizados. Por quê? Às vezes o mesmo tipo de tumor, estão pensando num câncer de pulmão. Às vezes, hoje, o câncer de pulmão não é uma doença só. A gente tem inúmeros tumores de pulmão, cânceres de pulmão com características diferentes. Às vezes, apesar de ter origem na mesma tipo de célula, mas só que cada tipo de tumor pode ter mutações diferentes. E isso denota respostas diferentes aos tratamentos. Então, hoje, a gente corre atrás de alterações tanto moleculares como genéticos do tumor para a gente definir qual que é o melhor tratamento. Então há doenças que a gente pode usar só imunoterapia, que vai agir muito bem.
há outras características dos tumores que seja necessário a combinação dos dois, e às vezes há tumores que a imunoterapia não vai funcionar também, só vai usar a quimioterapia convencional. Mas assim, a lógica de usar combinadamente a imunoterapia e a quimioterapia tem um racional muito inteligente por trás. Sim. Então, o que acontece? Para o nosso sistema imunológico, principalmente adaptativo, funcionar bem, a gente precisa ter partículas das células que a gente quer combater para que os nossos linfócitos reconheçam essas partículas como inimigas e aí ela faz uma proliferação linfocitária. Então vai aumentar os linfócitos para produzir mais anticorpos e, em consequência, atacar mais essas células malignas. Isso também acontece com vírus, acontece com bactérias. Então o que acontece? Quando a gente usa a quimioterapia junto com a imunoterapia, a quimioterapia vai matar a célula tumoral. Matando a célula tumoral, na linguagem amazonense, a célula do tumor vai espocar. Na hora que ela espoca, vai liberar um monte de substâncias, pedaços das células do tumor ali no sangue. Em consequência, vai ter muito mais pedacinhos da célula tumoral na qual o sistema imunológico vai reconhecer e disparar uma resposta imunológica. Então, quando assim, dependendo do tumor, se a gente utilizar as duas combinações, a gente melhora a resposta da imunoterapia contra o câncer, né? Então, tem um racional muito legal por trás das combinações. O ponto é que isso não é para todo mundo. Então, assim, depende de cada característica do câncer, cada característica específica molecular do tumor ou até mesmo genética do tumor, né? E hoje também a gente tem até tratamentos voltados para pacientes não para mutação só do tumor, mas a mutação da pessoa que ela está carregando na família. Então, a gente está entrando numa era de inovação no tratamento oncológico que a gente trata, às vezes, as pessoas com o mesmo tipo de tumor, mas de maneiras completamente distintas. Por quê? Porque a gente está avaliando não só a célula tumoral, mas todas as características dela, desde a parte molecular à genética. E a gente vai entrar, Fuzita, numa outra celeuma, porque assim, você já explicou muito bem aonde é que vai atuar o imunoterápico, qual é a diferença dele para a quimioterapia. Só que a gente sabe que no nosso corpo tem alguns cânceres que ele vem por causa de vírus. E aí a gente vai lembrar de nasofaringe, a gente tem o Epstein-Barr, mas o grande vilão hoje em dia que está na moda é o HPV. Sim. E eu lembro que logo lá no começo, quando a gente começou a falar sobre a imunoterapia, uns 15 anos atrás, quando eu estava na cabeça e pescoço na residência, foi quando a gente começou a ter o primeiro uso dos quimioterápicos, dos imunoterápicos, os grandes trabalhos no New England falando sobre os benefícios. Só que a gente começou a entender e começou a ter estudos onde eu via a pessoa que tinha um câncer, que era por causa do vírus HPV, fazendo a vacina contra o HPV para fazer com que a sua imunidade ela aumente, ele detecte e ele vá atrás. Como é que funciona uma vacina simples, que é a mesma vacina que a gente usa no dia a dia? Como é que ela ajuda na resposta de um tratamento de um câncer? Não, assim, aqui na nossa região essa pergunta é perfeita, porque aqui na região norte como um todo, principalmente no estado do Amazonas, a gente enfrenta um problema muito grave com a infecção do vírus HPV. Ele é responsável por tumores do colo do útero, cabeça e pescoço. Onde tem o contato no ato sexual, pode ter infecção pelo HPV. Então, colo do útero, vagina, canal anal, né, cavidade oral, pênis. Então o HPV pode estar relacionado com todos esses tumores, mas principalmente o caso mais agravante é no colo do útero. A gente sabe que quando a gente evita a infecção do vírus HPV, a gente pode estar evitando esses tumores, né? Então o mais adequado é a gente evitar que o tumor apareça. Então, por isso que a gente sempre, em toda oportunidade, você é um cara que levanta essa bandeira e fala para todo mundo que isso é extremamente importante. As crianças têm que serem vacinadas contra o HPV. Então, a gente tem a vacina disponível no Sistema Único de Saúde dos 9 aos 19 anos, apenas uma única dose, que foi a modificação das diretrizes do Ministério da Saúde do ano passado. Então, assim,
dos 9 aos 19 anos, apenas uma dose. E pessoas que têm algum problema imunológico, como uma imunossupressão, elas têm que tomar a vacina, pode tomar vacina até aos 45 anos, né, que está à disposição no SUS. Essa informação é super interessante porque a gente evita que o câncer apareça. Porque a vacina nada mais é que a gente jogar pedacinhos do vírus no nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo, o sistema imunológico, reconheça esses pedacinhos e fala, pô, essas coisas são diferentes do nosso corpo. Então, se ele entrar aqui dentro, a gente vai pegar ele, né? Então, o nosso sistema, a vacina serve para treinar o nosso sistema imunológico para não deixar a gente pegar a infecção. Uhum. Mas como você falou, às vezes você faz a vacina para pacientes que têm o câncer ou estão em tratamento do câncer, que tem a relação com o vírus. Isso também é extremamente importante, porque você vai fazer o tratamento do câncer, por exemplo, da cavidade oral que tem a ver com HPV. Você faz o tratamento convencional, né? Então, ou cirúrgico, ou com radioterapia, ou com quimioterapia, ou tudo junto. A imunoterapia também está presente nisso. Por quê? O vírus também produz alterações no DNA, né, onde ele infectou, na região onde ele infectou, que causa essas mutações nessas células do nosso corpo, favorecendo o surgimento do câncer. E aí a gente faz o tratamento convencional. Mas utilizando a vacina, o que a gente pode gerar no nosso corpo? Quando você utiliza a vacina, você faz com que o sistema imunológico reconheça as proteínas do vírus como inimigas. Só que assim, o material genético do vírus entrou dentro da nossa célula. Esse material genético do vírus vai estar produzindo proteínas do vírus. Então, nosso sistema imunológico vai reconhecer como aquelas proteínas, aquelas substâncias da nossa célula que está sendo produzida, mas produzindo através do DNA viral, do material genético viral. Em consequência a isso, o nosso sistema imunológico vai gerar resposta contra esse tumor. Então, assim, há já dados na literatura que os tumores que têm a ver com HPV, depois do tratamento, é super adequado a pessoa tomar a vacina, né? Porque às vezes aumenta a resposta, aumenta o tempo livre de doença ou até mesmo aumenta a taxa de cura. Então isso é extremamente importante. É mais ou menos como se quando eu dou a vacina e o cara está com câncer, o corpo começa a olhar e fala assim, cara, isso aqui não é nosso. Eu falo, opa, isso aqui, você também tem isso aqui. Então, e aí ele começa a fazer esse jogo e a gente vem para cá. Outra coisa que você falou muito bem, e eu acho que é uma coisa que eu gosto muito de trazer para desmistificar, a gente vê muitas coisas, e olha que, pô, você conhece meus pais, meu pai muito de mandar mensagem assim, alguém falando que inventaram a cura do câncer. Cara, cânceres são completamente diferentes, são coisas extremamente distintas. E aí a gente sabe que a imunoterapia, ela também não vai ser diferente. A gente vai ter alguns cânceres que vai ter muito ganho, vai ter câncer que está ali mais ou menos, e vai ter uns que não tem ganho nenhum. Sim. Quem esses cânceres que hoje em dia você pode falar que, olha, esse tipo de câncer realmente tem um ganho muito grande, a gente já conhece o tratamento e a imunoterapia ela se faz extremamente necessária? Cara, excelente pergunta. O que a gente vê hoje é que a imunoterapia está revolucionando a história natural da doença. A gente está literalmente modificando, né? Antigamente a gente tinha muito aquilo, né? O paciente chegava com o diagnóstico do câncer, as pessoas sabiam o prazo de validade. Você tem uma sobrevida de 1 ano, você vai ter uma sobrevida de 3 anos, você vai sobreviver o máximo 5 anos. Hoje a gente perdeu esse parâmetro por causa de todas essas ferramentas que a gente tem. Hoje a gente conseguiu aumentar a taxa de cura dos tratamentos contra o câncer e também os pacientes que não têm condições de cura, a gente está tornando o câncer uma doença crônica. Então, fazendo uma comparação como se fosse diabetes ou pressão alta. Você com diabetes tomando medicamento, você vai viver e vai morrer de velhice. Você com pressão alta tomando medicamento, controlando a pressão, você não vai morrer de pressão alta. Mas só que, infelizmente, se tirar o medicamento, a doença volta. Então hoje
com todas essas tecnologias, a gente aprendeu a tratar o câncer, mesmo doenças incuráveis, e tornamos o câncer uma doença crônica. O fato é que a imunoterapia está revolucionando. Então, principalmente os tumores que têm uma relação maior com o sistema imunológico. Esses tumores são principalmente o melanoma, que é um câncer de pele, câncer de pulmão, rim, bexiga. Os cânceres, a gente está vendo também uma revolução com a imunoterapia dos tumores relacionados com infecções virais. Porque as infecções virais causam alterações que geram muito, que a gente chama antígenos. Então, um monte de substâncias anômalas ao nosso corpo que aí permite que o nosso corpo reconheça. Então, assim, tumores da região da cabeça e pescoço, que tem muito a ver com tabagismo também. O próprio tabagismo gera a liberação de inúmeras substâncias, inúmeras mutações meio que anômalas ao nosso corpo. Então, permite uma resposta melhor a imunoterápicos. Câncer de colo de útero, né? Então, câncer de pênis, tem um estudo muito importante brasileiro, né, que foi apresentado no Congresso Mundial, então que o Brasil tem tomado a dianteira para os estudos sobre tratamento de câncer de pênis com imunoterapia. Então, assim, a gente está vendo a imunoterapia chegando, literalmente mudando a história do câncer. Obviamente, tem tumores que respondem mais, como esses que eu citei, e tem outros tumores que a gente ainda está aprendendo como tratá-los. Tem uma coisa também interessante, Fuzita, eu vou trazer um fato pessoal. Quando minha mãe teve a recidiva do câncer de rim, e você propôs para minha mãe para fazer a imunoterapia, e aquele impacto, é interessante que o impacto inicial é a tal da imuno e tá ligado com a quimioterapia, e eu tive que dar uma aula para minha mãe para desmistificar o que era um e o que era outro. Mas o que pega muito é porque as pessoas vamos só para o sistema imune, então não vai ter nenhum problema. E eu lembro muito bem quando a gente estava já organizando ali para ir casar minha irmã, viajar, e aí você falou, não, a gente tem que saber muito bem quando você vai fazer uma dose, quando você vai fazer outra, vamos encaixar direitinho, mas só que não é isento de ter alguns sintomas. Sim. Eu lembro porque a gente acabou fazendo um seguro de saúde melhor para ela, porque a minha preocupação era, íamos passar por 4 países diferentes na Europa e de repente a gente podia ter algum problema e eu não poderia arriscar. Na realidade, assim, todo mundo estava tranquilo porque eu ia como médico e eu como médico dizendo assim, não fique tranquilo não, porque se acontecer alguma coisa, não sou eu que vou resolver, a gente vai ter que ir para o hospital. O que você vê que acontece e se puder até explicar um pouquinho, por que acontecem essas reações quando a gente está usando a imunoterapia? A imunoterapia, como a gente está conversando e no começo a gente falou, ela não é isento de efeitos colaterais. E a cada tecnologia nova que surge dentro dos tratamentos oncológicos, surgem efeitos colaterais diferentes, né? Então eu costumo sempre orientar o pessoal que vai receber esse medicamento, que tudo que tem IT no final pode acontecer. IT, teoricamente, na raiz da língua, significa inflamação. Então, o sistema imunológico tem a ver com a inflamação, porque você vai gerar resposta imunológica, nada mais é que você gera uma inflamação, um acúmulo de células naquele local, na qual vai gerar uma resposta imunológica, vai ficar inflamado, onde vai estar tendo a morte celular, ou se é do vírus, ou se é da bactéria, ou se é da célula do câncer, né? Então, mas só que assim, às vezes a gente tem reações cruzadas. Então a imunoterapia não gera só resposta imunológica contra a célula cancerígena, pode gerar também respostas imunológicas contra células normais do nosso corpo. Então assim, nosso corpo inteiro pode ter inflamação. Então situações que a gente acha mais graves é no sistema nervoso central, dentro da cabeça, que é na hipófise, então que a gente chama de hipofisite. E aí a gente vem descendo, né? Então, assim, pode dar hipofisite, aí na tireoide a tireoidite, no pulmão pneumonite, no fígado hepatite, no pancreatite, retite, colite, nefrite. Então, todos os ites podem acontecer, porque você pode ter reação cruzada ao sistema imunológico.
E tudo isso a gente tem condições de conter e evitar acontecer. E se acontece, a gente tem como tratar. Fazendo a comparação, é que assim, as gerações novas de oncologistas já têm uma gama de ferramentas na mão para fazer o tratamento do câncer. O que acontece? Tudo que envolve uma melhora na tecnologia, a gente está conseguindo ver uma diminuição dos efeitos colaterais do tratamento. Eu já sou de uma geração um pouquinho mais antiga, na qual a gente só tinha quimioterapia nas mãos. O que acontece? Eu falo, pô, essa geração, nossa, antes dos milênios, cara, a gente via efeitos colaterais da quimioterapia literalmente muito agressivos. Então há tratamentos oncológicos que a gente fazia com o paciente internado, que a gente faz com o paciente internado dentro da UTI. E a imunoterapia não tem tanto isso, né? Então, a gente fala, pô, quem é das antigas, quando chegou a imunoterapia, a gente está dando risada, sorrindo de orelha a orelha, porque os efeitos colaterais são muito tranquilos de serem conduzidos. Há efeitos graves? Sim. Infelizmente, pode acontecer mortes por causa dos efeitos colaterais da imunoterapia? Sim, mas são situações muito raras, né? Então, é muito legal ver essa evolução. E a gente está conseguindo trabalhar com muita tranquilidade. Infelizmente, ainda há casos mais graves, né, que gera respostas imunológicas mais graves, mas assim, são casos muito isolados. Eu vou te fazer duas perguntas em uma, tá? Uma coisa que me marcou muito foi o documentário Rio, que tinha na Netflix, não sei se você chegou a assistir, que falava sobre o poder da mente. Sim. E tinha um momento que eu achava maravilhoso, que era um farmacêutico de alguma grande empresa, e ele falando muito sobre isso, e que a gente sabe o que acontece, que é sobre um efeito placebo, onde você pega duas pessoas que têm uma doença, uma toma um remédio, e aí o grupo que toma um remédio você vai ter uma alta taxa de cura, e um grupo que pequeno, e um outro grupo que é o mesmo tamanho, que, sei lá, 2%, 3%, 5% teve o tratamento da cura. Só que quando a gente olha e a gente entende que o cara do efeito placebo, ele simplesmente não tomou o remédio e que o corpo dele, ele acreditou tanto que aquilo dali ia curar ele, que o corpo dele produziu tudo o que foi necessário. Puxando um pouquinho, Fuzita, sobre a história do que a gente está vendo dessa evolução. Não que a gente vá tratar o câncer apenas com terapias. Mas você acha que a gente está começando a observar que existe um sinergismo e que, de repente, também a parte psicológica, a parte mental que traz para o cara, ela pode ser algo, uma terapia, mais lá na frente, pode ser algo que ajude num tratamento também? Não, isso com certeza. E já há um bom tempo a gente sabe que isso influencia não só a mente, mas também até mesmo as crenças das pessoas. Então, assim, há estudos já bem antigos que mostram que quem tem uma fé, e seja qualquer religião, tendo fé, tem melhor taxa de resposta. Pessoas que se deixam acompanhar e que fazem terapia têm melhores taxas de resposta e menos efeitos colaterais aos tratamentos. Então, assim, a mente está intimamente ligada com a taxa de resposta. Então, nos estudos mostraram que quem não tinha fé, a resposta aos tratamentos foi menor, né? Então, é super importante não só crer em alguma coisa, mas também cuidar da cabeça. Então, assim, as pessoas que não tinham fé, que não acreditavam em nenhuma religião, mas que acompanhavam e cuidavam da parte psicológica, da parte mental, também obtiveram melhores taxas de resposta. As pessoas ainda estão tentando levantar as hipóteses por que isso acontece. Mas uma maneira bem prática e real, quando você não adere ao... Assim, você está fazendo o tratamento, mas só que assim, está estressado, não dorme direito, está muito irritado,
muito difícil essa pessoa consegue fazer tudo certinho, né? Então, por exemplo, ela não vai conseguir dormir direito, ela não vai se alimentar direito, ela não vai tomar os medicamentos que controlam os efeitos colaterais de maneira correta. Então, assim, isso gera uma situação que o paciente acaba deixando de fazer os cuidados corretos, permitindo com que tenha mais efeitos colaterais, ou às vezes até seja necessário suspender o tratamento dela para que ela possa se recuperar. E isso, com o passar do tempo, pode repercutir de maneira negativa. Então, assim, de maneira prática que a gente observa, normalmente as pessoas que não fazem um acompanhamento com o pessoal da psicologia acabam tendo esse problema de não conseguir aderir direito aos tratamentos. Não o tratamento oncológico, mas os tratamentos para controlar os efeitos colaterais. A consequência disso são piores resultados. Então, é extremamente importante cuidar da mente. Extremamente importante acreditar em alguma coisa para poder gerar melhores resultados. Agora, a pergunta é assim, tirando eu e você da bolha da oncologia de lá de dentro, e trazendo a última observação até desse documentário, onde o farmacêutico ele falava sobre o seguinte: se a gente sabe todos os efeitos positivos da nossa mente, e aí ele falava o seguinte assim, e os pensamentos negativos? Para onde é que levam a gente? Então assim, quando você observa na oncologia em geral, porque eu tenho um pensamento específico sobre o câncer de tireoide, eu falo muito sobre ressignificação, que é o que eu passo, um câncer que tem 96% de cura, uma taxa alta, mas quando você olha, como é que você olha esses pacientes que chegam para você numa área de oncologia sobre os pensamentos negativos? São pessoas que vêm muito mais, são pessoas mais ansiosas, são pessoas que têm uma depressão, como é que você enxerga esses pacientes oncológicos num plural? Porque o meu, eu só tenho um viés. Uhum. Não, mas essa relação é clara e clássica, né? Então, é que nem um cartoon, né? Que onde anda sempre, ó céus, ó dia, ó azar, né? Então, esse desenho mostra muito. Então, tudo que vai dar de errado acaba atraindo. Eu também acho isso, né? Só que o fato é que, de maneira científica, isso é comprovado mesmo. Então, pessoas com ideações negativas acabam gerando resultados piores. Isso, estudos antropológicos, estudos da parte social mostram também, até mesmo com desenvolvimento de crianças. Crianças que recebem informações negativas sobre o seu desempenho acabam piorando a capacidade. Então, as crianças que têm um estímulo falando ali, você está indo bem, você está indo, vamos se esforçar mais, está legal. Então, o estímulo positivo gera respostas mais positivas, até mesmo no desenvolvimento intelectual das crianças. Então, assim, imagina isso com o passar dos anos. Então, assim, sempre pensando coisa ruim, coisa negativa. Cara, vai atrair. Mas por quê? Porque o que acontece? Pessoas pessimistas, pessoas com ideações negativas têm uma tendência maior a quadros depressivos. Esses quadros depressivos acabam gerando situações ruins. Por quê? Quem está depressivo não quer sair de casa, não quer praticar atividade física, não está comendo de maneira saudável. Tem pessoas depressivas que acabam abusando de substâncias, então assim, ou fumam, ou bebem, ou até drogas ilícitas. Então, assim, os pensamentos negativos acabam gerando, como se diz, uma mentalidade depressiva, uma mentalidade mais ansiosa e que acaba repercutindo nos hábitos que possam cuidar da vida dela, né? Então, eu acho que assim, às vezes não de maneira direta, mas indireta com certeza, porque vai gerando outros hábitos ruins, né? Hábitos que vão fazer mal para a nossa vida. Tomás, se você gostou desse podcast falando sobre imunoterapia, eu quero muito que você mande para as pessoas que estão do seu lado, que precisam, eu acho que o desmistificar até, e a pessoa entender. Se as pessoas às vezes ele está tendo dificuldade de uma aceitação, um grande trabalho é você mandar para essa pessoa esse podcast para ela entender e ela conseguir realmente aderir ao seu tratamento de uma melhor forma. No mais,
Um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.